como eu disse, o nosso objetivo aqui é levar aquilo que ninguém conhece, que é o taekwondo tradicional, a modalidade tradicional do taekwondo original. Eu sei que o taekwondo, a maioria das pessoas quando pensa nas Olimpíadas. Quem não conhece o taekwondo, pensa nas Olimpíadas e pensa numa luta que é praticamente com chute, perfeito? E quem é do taekwondo, muito provavelmente vai ser de outra federação, que é a Federação Olímpica, que é a WT. Todos nós aqui, não existe nenhum conceito de rivalidade entre as federações, muito pelo contrário, nós somos irmãos dentro da mesma arte, mas é importante, eu quero que essa live ela sirva para levar esse contexto, para diferenciar o que é um, o que é outro, quais são as principais características. Então, fazendo aqui, visualmente, eu vou trazer para vocês rapidamente 2 vídeos, um da WTF, que não é mais WTF, né? Quando eu falo essas siglas, são os nomes das diferentes federações de taekwondo. Antiga WTF, que virou WT, e nós temos a nossa, que é a ITF, que é a International Taekwondo Federation. Perfeito? Para vocês que não sabem, que não conhecem o taekwondo, eu vou trazer aqui um vídeo rápido de uma e um vídeo rápido de outra, então vocês vão ter uma referência visual das principais diferenças. É lógico que vai muito além dali do combate, da técnica, tem muito mais coisas que diferenciam uma da outra, mas para quem não conhece o taekwondo, que é a maioria do público que a gente quer atingir, vai entender do que eu estou falando. Eu vou compartilhar aqui. Bora sim! Nice, brother. Nice. Alexia Fabiola. It's okay, gang. It's not your fault, man. Não é sua culpa, Guerra. Não é. Beleza, pessoal. Eu coloquei esse vídeo. Todo mundo viu, né? Eu coloquei esse vídeo, eu escolhi esse vídeo por um motivo específico que eu vou explicar depois que a gente vê o da ITF. Perfeito? Agora eu vou colocar o da ITF, que é a nossa federação. Então vocês viram a WT, agora vão ver a ITF. Beleza, pessoal, voltando aqui, o que eu gostaria de, já de cara, ressaltar, sempre falando agora aqui com a pessoa que não sabe nada de taekwondo, nunca ouviu falar, chegou agora, o que é taekwondo? O primeiro vídeo, qual é a primeira diferença que vocês vão notar? Os equipamentos de proteção. Na WT existem os equipamentos, né, o capacete, o protetor de tórax, que a maioria das pessoas vê na Olimpíada, por exemplo. Já na ITF, você não vai ter esses equipamentos. Você vai ter a luva, você vai ter a bota, obviamente, protetor bucal, protetor inguinal e só. E a segunda principal diferença, que quem não precisa entender nada de taekwondo vai notar, é que, no primeiro caso, você tem na verdade, ali só teve chute, né?
mas você ainda é permitido o soco, mas é muito, muito residual. 99% dos golpes que você vai encontrar são chutes. Já na ITF, que é a nossa federação, você vai ter 50-50 às vezes. Muito chute, muito soco, soco no rosto, e você pode até somente fazer uma luta com soco no rosto. Acho que todo mundo aqui que já foi competidor já teve alguma experiência de fazer uma luta de taekwondo ITF que só fez soco. Isso é bem comum na nossa federação. Então essa é a principal diferença. E, como eu disse, existem muitas outras diferenças. Vou elencar algumas aqui que vão além disso. A contundência. Uma modalidade foca no contato esportivo. A outra modalidade foca no golpe com potência para arregaçar mesmo. Obviamente tem todo um cuidado ali com o atleta, etc. Mas você percebe uma diferença. Um está querendo marcar o ponto exclusivamente e o outro está sendo contundente, está fazendo técnicas de poder mesmo. Isso é ruim para um, isso é ruim para outro. Isso que eu queria. Por isso eu escolhi esse vídeo específico da WT. Porque mesmo que no início do vídeo, todo mundo que é da ITF, né, ou até pessoas que são críticas ao taekwondo, existe muita crítica ao taekwondo falando assim, agora tá só chute fraco, eles chamam de perninha, né, aquela esgrima de perna, que até para pessoa que não conhece o taekwondo, eu ouvi comentários de pessoas que não conhecem o taekwondo, mas viu uma luta na Olimpíada, por exemplo, os caras ficam lá só batendo perninha. Então, o que eu quis demonstrar? Que mesmo quando você pode pensar que isso vai acontecer, o cara foi lá, deu um chute no rosto do outro e nocauteou. Né? Mas o outro deu bobeira, virou. Quem para a luta é o juiz. Então, existe sim potência, existem sim técnicas muito apuradas, não há o que dizer tecnicamente. Você pode reclamar do atleta e de como ele executa aquela técnica. Mas, tecnicamente, o taekwondo WT também sempre teve muita potência. E na ITF, mesma coisa. O que acontece sim, que a gente pode debater um pouquinho mais para frente aqui, é os atletas atuais que, para se resguardar, ou por medo, ou por falta de técnica, seja lá por que motivo for, aquele cara ali está numa rotação menor, está fazendo técnicas inferiores, etc. Tá? Então vamos distinguir o que é culpa do atleta e o que é culpa da modalidade. E eu sempre vou chamar a atenção de que eu vejo também tem luta fofa na WT e tem luta fofa na ITF também. Tem luta a vera potente na WT e tem luta a vera potente na ITF também. Então, depende muito mais do atleta, do evento, do que necessariamente da modalidade. E convido todos aqueles que gostam de taekwondo a buscar vídeos antigos da ITF, vídeos antigos da WT, e você vai ver que era a pancada comia solta. Os atletas eles eram muito mais contundentes. Dito isso, a gente vai para o primeiro conteúdo aqui da live e eu quero ouvir os senhores porque eu estou falando demais. Qual é a primeira coisa que a gente precisa trazer para o público que não conhece o taekwondo ITF? Qual é o diferencial do taekwondo ITF? Eu apontei aqui 2 diferenciais, né? Até mais de 2. Mas existem vários. E cada um dos senhores vai ter uma visão. Pode ser sobre um desses que eu falei, pode ser sobre qualquer um dos senhores que o senhor queira falar, mas eu quero que os senhores apresentem, na visão dos senhores, qual seria aquele grande diferencial do ITF que falou assim, lá quando vocês eram ainda faixa branca, gostei, me apaixonei, vou continuar, vou virar faixa preta. Porque, para quem não sabe, todo mundo aqui é faixa preta de taekwondo. Nós vamos ter também coloridos participando aqui, mas hoje nós somente temos faixas pretas. Então, primeiro, vamos começar por ordem de graduação. Sabum Luiz, qual é, na sua opinião, o principal diferencial do taekwondo ITF? Antes de começar, as pessoas, como não têm conhecimento, a gente vamos se nomear Sabum de um lado, Sabum do outro. Sabum é uma abreviação de Busabum, né? Desculpa, Sabum, eu não estou ouvindo muito bem. Os senhores estão ouvindo ele? Sim. Tá ouvindo? Show, pode prosseguir. Só para o pessoal que está assistindo a live saber, todo mundo vai chamar Sabum de um lado. O que é Sabum? Sabum é uma abreviação de Busabum, determinado dentro da faixa, da primeiro ao terceiro dan é Busabum. E, por enquanto, aqui, daqui a pouco, o nosso Sabum vai ser Sabunim, mas, por enquanto, ele é Sabum. É só para a gente saber o que é Sabum, para não ficar sem saber o que é. Então, sempre que você vira faixa preta,
é denominado Sabum. Então, na minha opinião, assim, o que me fez... Eu já fui WT. Cheguei a ser a vermelha ponta preta de WT e migrei para a ITF, exatamente pelo seguinte, até um gancho que o Sabum falou, exatamente isso. O Taekwondo ITF hoje, ele não é uma arte olímpica. E não sendo uma arte olímpica, ele não está sujeito às mudanças que as Olimpíadas pedem. Regras que são retiradas do nosso ITF. Não foi retirada nada. Então, o foco do nosso Taekwondo ITF hoje é o quê? É utilizar as técnicas de combate sem pensar em pontuação. Exatamente ser efetivo. Vai socar com efetividade. Vai chutar com efetividade. Não pensar em pontuação. Não é um órgão que nós estamos sendo ministrados por nenhuma regra olímpica. Então, o foco é autodefesa. Autodefesa é entender a nossa defesa, defender nós mesmos, né, contra uma ameaça e nossos familiares. Exatamente. O foco da ITF é a técnica de combate efetiva e defender realmente, sem pensar em utilizar nada de pontuação. E é claro que hoje, realmente, o Taekwondo ITF não é olímpico, mas esse é um grande diferencial que me fez ir para a ITF, para ter a realidade do mundo, né? Porque se a gente treina pensando em pontuação, quando chegar na realidade do mundo, você vai fazer um chute, um soco fraco e não vai pontuar. Você tem que realmente tentar deixar o adversário caído e proteger os seus familiares. Então, isso na ameaça corpo a corpo, claro. Essa é a minha visão hoje o diferencial do ITF. Perfeito, senhor. Sabum Everton? Eu achei perfeita a colocação do Sabum Luiz, e complementando uma parte disso que ele falou, eu também fiz parte também durante muitos anos, né, na WT, e eu acho que a principal diferença do Taekwondo ITF é porque a ITF preza muito pela marcialidade, e eu acho que nesse caso a WT tornou-se muito mais esportiva do que marcial. Então, a gente preza muito na ITF pela disciplina, pela tradição da arte marcial, a ponto de não deixar não permitir que o lado competitivo, o lado da parte da competição se sobrepusesse à arte marcial. Algo que uma modalidade, né, que uma modalidade de arte marcial acaba deixando, né, deixando interferir, né, quando ela se torna muito mais esportiva do que marcial. Então, acho que a principal característica, a principal diferença da ITF, Taekwondo ITF, é justamente guardar muito essa questão da tradição da arte marcial, né? Os ensinamentos propagados ali pelo general, a integridade, a cortesia na ITF, né? Essa questão da marcialidade é muito forte na ITF. Muito forte na ITF. Muito mais do que pensar somente em competições, e é por isso que a gente não pensa em pontuações, né? E o que a gente vê hoje em dia, comparando assim, né, com a WT, é que eles pensam dentro do Dojan e agem dentro do Dojan, alguns, não vou generalizar aqui, mas mesmo sendo da ITF, eu pude, e os senhores sabem, né, visitar alguns dojans, e às vezes a gente acaba vendo muito mais ainda no dia a dia dos treinos, como se fossem ainda uma arte marcial que está muito mais voltada para o lado esporte do que para a arte marcial. Então, torna a dizer, eu acho que a principal diferença do Taekwondo ITF é justamente prezar por essa marcialidade durante os treinos e até mesmo na competição, quando existe o período de competição, a gente nunca deixa de prezar, nunca deixa de fortalecer a questão da marcialidade. Ela está o tempo todo presente.
Independente de qualquer evento que a gente faça, independente de qualquer evento que a gente esteja, mesmo se for até um evento informal, uma comemoração, algo desse tipo, a gente está sempre prezando pelo sim senhor, pelo respeito, pela disciplina, pela marcialidade que a gente carrega. Eu, assim como os dois anteriores, eu também fui primeiro dan na WT, né? Na época ainda era WTF, e depois de muito tempo retornei ao Taekwondo e retornei justamente para o ITF. O que eu notei assim de diferencial, né, em relação à WT, da minha experiência que eu tive na época, né, muitos anos atrás, assim, essa parte da marcialidade, né, a minha experiência talvez tenha sido diferente até da que o Sabum passou agora, que realmente eu tive muito essa vivência da marcialidade na época, né? Então, assim, o nosso dojo era muito, assim, aquela questão da marcialidade, do respeito, da hierarquia, do sim senhor, tipo assim, tinha muito isso. Tanto é que isso está no meu sangue, né? Eu levei isso comigo, trouxe isso comigo quando eu cheguei na RTKD. Eu senti que era da mesma forma, né? Mas, assim, como na minha experiência individual pessoal. Mas o que eu achei interessante de diferente, assim, que a ITF tem em relação à WT e as outras que eu observei, é que é muito padronizado, desde da forma até o uniforme, né, o dobo. Isso eu achei muito interessante, a questão que na época da WT tinha, o meu era dobo branco com a gola preta, aí tinha outro que tinha dobo sem a gola branca, aí tinha o dobo o vermelho, sei lá, hoje eu vejo, né, na época o vermelho eu falo mais brincando que eu vi mais recente, mas na época tinha muito isso, um com gola branca, outro sem a gola, com a faixa preta embaixo, sem a faixa preta, e aí um que era o dobo era branco, mas aí a gola era preta só depois que fosse graduado. Então, assim, era muito isso dentro da WT, né? Assim, cada academia, não é bem academia, né? Mas como se fossem as subfederações dentro da WT. E cada uma tinha uma forma diferente de utilizar o uniforme, da questão de se apresentar do chariot era diferente. Numa linha era um chariot, na outra era outro. E pelo que eu percebo, né, eu vejo isso assim, não só na nossa academia, obviamente, mas quando a gente vai para um campeonato, né, nacional, você vê todo mundo da mesma forma, o uniforme padronizado do Bo. Pega um vídeo do cara lá da Tailândia, o maluco de Taekwondo que faz, sei lá, na Suécia, e o do Bo do cara é igual ao nosso. O cara, tudo branco, e aí quando vira faixa preta, tem aquela faixa preta embaixo e tal. Então isso eu achei um ponto muito interessante, dessa padronização, né? Você pega, você olha, pô, isso aqui é ITF. Isso é bom para a marca, né? Vamos chamar de marca assim da ITF, né? De você bater, assim, pelo menos para quem conhece, bate o olho já sabe. Quem não conhece não tem muito o que fazer e tal, mas no momento que ele passa a conhecer, ele consegue diferenciar ele de todos os outros. E que os outros, eles são meio que uma massa disforme, assim, né? Você coloca tudo no mesmo bolo, mas você não sabe se faz parte do mesmo bolo. Agora a ITF não, você consegue diferenciar dos outros. Pelo menos essa é a minha observação que eu tive ao longo desse tempo que eu estou na ITF. Perfeito. Sabum Wallace? Bom, na minha visão, eu acredito que a diferença entre a ITF e a WTF está muito relacionada à questão da esportividade e marcialidade, como já foi falado aqui, e também com relação à forma de tratar a arte, né? A forma do que você procura dentro da arte, no caso. Eu vejo que a ITF está muito voltada também para a defesa pessoal. E eu não vejo muito isso na WTF, da WT, uma vez que é um esporte. Então, para mim, a marcialidade, para mim, a característica, para mim, é a forma de conduta de um praticante de Taekwondo ITF, ele está muito mais voltado para a questão psicológica, para a questão do comportamento, para a questão de atitudes dentro do dojan, e eu vejo muito da WTF como a principal busca, a competição, o esporte em si, você fazer pontos, saber como chutar, eu acho que não é tão completo na minha visão. E você acaba indo para a questão da defesa pessoal, que é
que é a função principal do Taekwondo, né? Uma vez que você começa a tratar como um esporte, você deixa um pouquinho de lado os princípios, você deixa um pouquinho de lado toda uma teoria, todo um estudo e também a aplicação de técnicas para defesa e passa a utilizar para a marcação de pontos em si, porque aí você passa a não ser necessária uma contundência, mas sim você atingir alguma parte do corpo e às vezes utilizando ferramentas não eficientes, por exemplo. Eu, quando eu entrei pro Taekwondo, eu na realidade, estava procurando uma arte marcial, eu não sabia que era Taekwondo que eu queria, e eu fui assistir a aula no RTKD, mas eu já fui com o pé atrás, porque eu falava, pô, mas eu vou fazer uma arte marcial que não tem soco? E não faz sentido para mim eu estar na frente de uma pessoa com 30 centímetros de distância e tentar chutar a cabeça dela, tendo uma ferramenta que ela está na altura do rosto da pessoa e podendo dar um soco no rosto dela. Então, assim, eu fui assistir o treino já com essa resistência, mas eu vi que o treino teve bastante soco. Então, isso já mudou minha visão. Então, é isso. A marcialidade é diferente, a questão do comportamento, da visualização, da teoria da própria arte e também a eficácia e a aplicação dos golpes em si, né? Da maior quantidade de golpes que você pode aplicar e que você treina durante seu momento de treino. Perfeito. Sabum Renan? Opa, senhor. Falar depois de todo mundo, então, é injusto. Mas vamos lá. Eu vou falar alguns pontos aí que realmente foram até tocados também, né? Sabum Luiz e Sabum Everton, né, comentaram que não era tanto marcial, a experiência deles que eles tiveram, né, não foi tanta marcialidade, e que eles experimentaram isso na ITF, né? E o Sabum Paulo já veio comentar que o dele era marcial. Então, um pouquinho disso realmente eu percebi isso em alguns encontros que a gente teve, sabe, com o pessoal da WTF e tal, realmente era essa falta de uniformidade, né, vamos dizer assim, né, com relação ao dobo, com relação aos movimentos, realmente os tools, cada um, tipo, existiam umas variações, então, realmente, essa unidade, né, na ITF eu acho genial. E Sabum Wallace aí, né, até comentou, tipo, pô, como que eu não vou dar um soco em alguém, né? Isso, tô falando um cara que tem 3 metros de perna, né? Que podia usar isso muito bem. Mas aí vou dar um exemplo, vou voltar na WTF, né? Eu sinto que na ITF a gente consegue se adaptar muito mais. Tipo assim, pô, Sabum Wallace é mais alto, eu sou mais baixo, sabe? E eu acho que essa variação, tipo assim, que eu posso partir mais pro soco realmente, né? Por não ter a altura dos demais e tal, eu realmente, isso que me atraiu na busca pela ITF realmente, tá? E até mesmo aí, falando agora também de campeonato, né, de competição, se a gente presta atenção, eu já vi algumas coisas, né, Olimpíadas da década de 80, WTA era outra coisa, tá? Tipo assim, realmente era impressionante os caras lutando e tal, e dá a impressão que é exatamente isso, sabe, foi talvez um pouco mais politizado, né, um pouco mais exposto aí, né, tendo que manter alguma coisa para a mídia, pelo menos, né, igual, tipo, também o boxe, né, o boxe olímpico é totalmente diferente, foi passando por essa transformação, mas, de novo, até voltando no vídeo do Sabum Rafael, não tem como, tipo assim, são potentes, porque eles foram para esse lado e tal, né, para poder realmente se adequar às Olimpíadas. É um pouquinho do meu pensamento aí. Perfeito, senhores. Então, na verdade, eu vou ficar por último, né? Vou tentar inventar alguma coisa aqui que ninguém falou. Mas, contextualizando, hoje, eu sou, né, terceiro Dan, estou me encaminhando para quarto Dan, e isso, como eu sempre digo, isso meio que obriga a gente a poder fazer uma visão mais política da coisa, tá? Porque, como eu sempre digo, eu sei que quem está aqui interessado por Taekwondo e etc., essa pessoa ela está interessada no Taekwondo, no Dojan, a maioria das pessoas.
Só que, necessariamente, quando você deixa de ser... Você termina a sua carreira de atleta, que foi o meu caso. Você termina a sua carreira de atleta e você só tem duas opções. Ou você, como eu, sou velho, continuar sendo um atleta e tendo um desempenho cada vez menor, necessariamente pela sua idade, ou você fazer parte da organização, de acordo com a sua graduação, se envolver na administração. Que para todo mundo é um assunto chato, mas eu vou tentar tornar ele interessante. Então, o que isso me obrigou a fazer? Quando eu era GUP, né, quando a Terra ainda era uma grande bola de fogo, eu tinha uma visão, não, porque o Taekwondo ITF é porrada, é soco, e ele é muito maneiro e tal. E a minha visão, ela era fechada. Conforme foi avançando, eu fui vendo que, graças à capacidade, aí, e eu gosto de dizer que eu sou a pessoa, eu quero, de todas as medalhas que eu já ganhei, falta uma, que é a que eu realmente tenho que ganhar, que é de melhor crítico do Taekwondo ITF. Essa medalha eu tenho que ganhar. Porque eu sempre vou ser o mais ácido, o que mais critica, porque se a gente não aponta o dedo pra gente, como é que a gente vai apontar o dedo pro outro? Então, primeiro ponto é esse. Para eu poder falar de qualquer outro, eu tenho que falar dos meus defeitos. E tem muito... Assim, a gente vai chegar nesse tópico mais à frente, mas tem muita coisa que o Taekwondo... Aqui a gente está fazendo um paralelo do Taekwondo WT com o Taekwondo ITF, mas tem também um paralelo do Taekwondo com as outras artes marciais. Se você mantiver aqui Taekwondo WT versus Taekwondo ITF, tem muita coisa que... Tanto que eu me apaixonei pelo Taekwondo ITF, mas tem muita coisa que o Taekwondo WTF está anos-luz na nossa frente. Anos-luz. Em termos organizacionais... Esse, então, nem se discute, tá? Eu gosto de fazer uma comparação que eu escutei outro dia, eu acho que se aplica ao Taekwondo. É mais ou menos como era a Inglaterra na Revolução Industrial. Ela dominou a capacidade de ter o maquinário e ter uma alta produtividade, né, em números, em volume. E, por exemplo, a França, ela não tinha a mesma capacidade. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que competir baseado no que ela tinha de melhor, que era criar, na verdade, não o volume de produtos, mas ela criou o melhor produto, o melhor carro, o melhor perfume. Eu não vou criar em larga escala, mas eu vou ter pouco e o melhor. Então, são duas formas de você competir. E eu acho que esse é o comparativo. O Taekwondo ITF, ele não é competitivo em escala hoje, principalmente quando a gente fala do Brasil. Se você for para fora do Brasil, ainda assim, obviamente, pelo Taekwondo WT ser olímpico, ele tem uma abrangência e uma administração que é muito maior. Apesar de você ter, né, o Mundial de Taekwondo ITF, você tem a Copa do Mundo de Taekwondo ITF e etc., em termos organizacionais, a gente não está nem perto. No Brasil, não faz nem cheiro. Não faz nem para cada 10 pessoas, 100 pessoas que fizeram WT, uma fez ITF. E nem sabia. Eu, quando eu cheguei no Dojan de Taekwondo ITF, eu achei que eu fosse fazer WT. Quando eu cheguei lá, eu vi que existia um negócio chamado ITF. Então, você vê que existem vários pontos aí onde a WT, ela nada de braçada. Mas, quando a gente fala da luta e tal, eu concordo. Eu gosto mais do Taekwondo porque eu gostava do kickbox e eu acho que ele é muito parecido. Né? Você era criança, você via lá os filmes de kickbox, do Van Damme, e eu cheguei no Dojan e vi algo próximo, parecido, e me apaixonei. E eu tava com a impressão de que ia só chutar e etc. Então, a gente tem que ter uma visão holística, abrangente de tudo. O diferencial para mim do Taekwondo ITF, na verdade, é esse. Não é que ele faça... ele é mais contundente, porque a gente viu que o WT pode ser contundente também. Ele é mais... Não é que ele seja mais. Ele achou o nicho dele, onde ele tem como se especializar, e ele avançou. Por exemplo, aquilo que o Sabum Eduardo falou. Desculpa, Sabum Paulo. Você encontra uma padronização. Você vai em Moçambique, você vai na Alemanha, e você vai no Japão e no Brasil, você vai entrar no Dojan, vai parecer que você está no mesmo lugar, quando você fala de ITF. Mínimas diferenças ali, você tem a Federação Europeia, você tem diferentes federações, sim, não é uma ITF única, mas ainda assim você vê algo mais próximo um do outro. Que também só é assim porque ainda não alcançou a larga escala. A partir do momento que se o Thanos estalasse o dedo
e hoje a gente tivesse os mesmos números em escala que a WT, necessariamente ia começar a ter uma pulverização, ia começar a ver coisas diferentes acontecendo, e eu defendo que isso vai ser inevitável. A gente vai chegar nesse ponto. A gente só ainda não chegou. Para mim é isso. Então, você tem sim o diferencial do Taekwondo ITF, que a gente vai lutar para manter ele, mas a cada geração que passa, eu volto a dizer, hoje eu não trato os meus alunos faixas brancas como eu tratava os senhores 10 anos atrás. Já não dá para fazer isso. Já não dá para ter a mesma contundência, já não dá para ter aquela loucura de vocês lutando como se não tivesse amanhã. O aluno de hoje, ele já não é mais assim. E olha que a gente está falando só de 10 anos. Se você puxar mais, isso se agrava. E se você jogar daqui a 10 anos, você vai ver que isso vai continuar. Vocês, quando se tornarem instrutores e tiverem 10 anos de instrutor, vocês vão ver que o meu aluno hoje eu não posso simplesmente fazer uma luta com ele, me soltar e depois vai ficar tudo bem. Nos anos 80, o famoso treino PLOC que a gente faz na RTKD, por que ele se chama treino PLOC? Porque ele remete aos anos 80, onde não tinha nenhuma preocupação disso. O professor ia lá, botava todo mundo para fazer uma luta pegada, cadenciada, o que der deu, se tiver que ir para o hospital vai, e vida que segue. Só que hoje não dá para você fazer isso. O mundo em volta do Taekwondo mudou. Então, voltando aqui para o diferencial que eu acredito. Eu acredito que, na verdade, se você for esmiuçar, o grande diferencial do Taekwondo é que ele ainda não aconteceu a pulverização e a ramificação, porque ele ainda não foi competente o suficiente para alcançar grandes números. Isso eu estou falando especificamente de Brasil, tá? Eu conheço pouco o mercado lá fora, eu acompanho um pouco, mas o que eu conheço é o mercado brasileiro. E quando você fala do mercado brasileiro, você ainda tem a capacidade, por exemplo, nós temos um líder na ITF Brasil, né? O nosso mestre, Edmir Kawakubo, e ele consegue, através do trabalho dele, fazer com que essa união técnica ainda exista. Mas, infelizmente, ninguém é eterno, vai ter um momento onde, assim como o general, né? Só contextualizando, para quem não sabe de quem a gente está falando, live do general, o general é o general Choi Hong-hee, criador do Taekwondo, perfeito? A gente está falando do criador do Taekwondo. E se você acha que ele não é criador, pode saber que ele é sim. Pode vir para o debate, porque ele é criador sim. Retomando. Ele faleceu, houve subdivisões. E aí, esse pessoal, né, esses mestres ainda estão aqui. Quando esses mestres não estiverem mais aí, haverão novas subdivisões. E assim, exponencialmente, a coisa vai se espraiando. E na minha visão de fora, é um processo que já se deu na WT, principalmente por ela ter um alcance olímpico. Só isso já é suficiente para você ter muito mais lideranças, muito mais ramificação, e esse trabalho ele começar a ter, né, uma diferenciação visual e técnica, como vocês mesmos viram. Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui, como maior crítico do Taekwondo ITF. O Sabon Paulo falou, não, o meu Dojan ele era marcial. Já o Sabon Everton, por exemplo, falou, o meu Dojan não era tão marcial. Então eu sempre vou botar isso na conta do instrutor. Que é o instrutor que dita o ritmo do Dojan. Se eu não for marcial, o meu aluno não vai ser marcial. Meu Dojan não vai ser marcial. Se eu for, ele vai ser. Então, esse é o único, né, contexto que eu quero acrescentar. O instrutor, ele é responsável, porque eu tive um instrutor antes do meu atual instrutor, e eles tinham perfis completamente diferentes, inclusive na marcialidade. Ambos eram marciais, são, né, porque não morreram, ambos são marciais, só que você via uma ênfase muito maior, eu vejo uma ênfase muito maior no meu atual instrutor na marcialidade do que no meu antigo instrutor, que tinha outros itens onde ele potencializava, como atleta, por exemplo, não que o meu atual também seja, o meu atual instrutor ele foi campeão na Coreia, foi campeão mundial na Coreia, então não há o que dizer. Contudo, o meu antigo instrutor, quando eu entrei no Taekwondo, ele era porrada, era competir e porrada, competir e porrada, competir e porrada. Esse negócio de forma aí, a gente tem que fazer, né, tem que fazer e tal, e isso durante muito tempo era o que eu acreditava. Então, a linhagem que o instrutor impõe no Dojan é que vai determinar se o Dojan ele é marcial ou não, se ele é contundente ou não. Então agora,
finalizamos. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse corte? Sabum Everton? Eu gostaria só de explicar o seguinte também, né? Só complementar. Eu acho que eu conheci também o lado da WT marcial, né? Como eu passei por outros dojans, o que eu pude ver é que ao longo dos anos, né? Era isso que eu quis colocar, que ao longo dos anos eu vi a WT perdendo essa marcialidade, perdendo o espaço da marcialidade dentro de alguns dojans, porque eu visitava vários dojans. Eu tive alguns mestres ao longo do meu retorno do Taekwondo. Eu comecei lá em 99. Em 99, quando eu entrei, tinha marcialidade. Depois eu fui conhecendo outros dojans e fui também treinando em outras academias. E eu pude perceber até recentemente, há uns 5, 6 anos, quando alguns dos senhores também, a meu convite, observaram também, foram comigo, né? Viram alguns dojans que perderam um pouco, mas não pela questão só do instrutor, mas é porque também, eu acredito nisso também, né? O instrutor dita qual é a regra ali de comportamento, né? Ele deve prezar por isso. Mas o que se percebe é que a prática esportiva acaba fragmentando demais a marcialidade. E aí isso vai, não sei se posso dizer, mas contaminando ou influenciando, seria a melhor palavra, vai influenciando outros praticantes também, e acaba que você olha de uma maneira geral alguns dojans da WT, né, e aí eu fui observando que se perdeu a marcialidade por conta da prática esportiva o tempo todo, entendeu? O senhor tem razão, mas aí eu quero trazer um contraponto. A ITF como um todo, principalmente a ITF Brasil, ela tem, os senhores sabem, os senhores participam de evento com o mestre Edmir. Todo mundo sabe que a marcialidade com ele é, né, nível Alpha Plus galáctico. Só que eu posso citar aqui vários dojans da ITF onde a marcialidade falha. Então você vê que mesmo com a modalidade, ela impondo, né, essa questão da marcialidade, né, a federação, a nossa federação impondo essa questão da marcialidade de cima para baixo, você vê que já tem gente que já meio que dá aquela titubeada, aquela desviada. Por exemplo, uma coisa que eu reparo muito, enquanto está em treino, o cara é marcial. Acabou o treino, ele finge que acabou. A marcialidade é que nem natação, eu só uso a sunga na natação, aí eu saí da piscina, eu não preciso mais, é como se a marcialidade fosse a sunga. Então, esse cuidado é importante ter. Então, sim, o senhor está correto, eu concordo com o que o senhor está dizendo, mas mesmo na nossa federação, tendo essa ênfase na marcialidade, os senhores já presenciaram vários que, né, bobeiam nisso. Ah, aí a culpa é exclusiva do cara, tudo bem, mas acontece. E aí, quando não tiver mais essa força tão grande vindo de cima para baixo, você pode ter certeza que isso vai se espraiar também. Perfeito, senhores, então vamos avançar. Antes disso, eu quero agradecer ao Dangum Pelúcias. Primeiro, eu adorei esse nome, Dangum Pelúcias, eu achei genial. Vamos fazer propaganda, pode mandar aqui pro canal que a gente faz propaganda. Sou inscrito no canal desde 2020, é isso aí. Cada um de vocês que são inscritos aqui no canal tem um carinho muito grande por vocês, porque só tá aqui quem gosta do Taekwondo. O Taekwondo, ele é diferente de time de futebol que não tem torcida, então a gente tem que criar a torcida do Taekwondo, e eu considero cada pessoa inscrita no canal da RTKD a torcida do Taekwondo, e vocês, cada um de vocês é show de bola mesmo, parabéns. O seu like é muito importante para a gente conseguir ter uma atração, o nosso conteúdo ser levado pelo YouTube para mais pessoas, então eu quero pedir encarecidamente seu like. Não gostou, pode dar dislike. A sua participação ela é fundamental, a gente só está aqui por isso. Apenas para poder divulgar o Taekwondo, de propagar positivamente o Taekwondo. Toda sexta-feira, às 10h30. Muito obrigado a todos. Taekwondo.